e quanto eu deveria dar. Essa discussão que é muito comum, como é que eu devo contribuir com o meu recurso na casa de Deus. É interessante nós sempre notarmos, irmãos, que quando nós falamos contribuição, isso é um dos aspectos do fruto do meu trabalho, não é? Eu só posso dar aquilo que é meu, e eu só posso adquirir se for fruto do trabalho como ordenado pelo Senhor. Então eu não dou aquilo que é do outro, eu não faço caridade com o dinheiro dos outros, né? Porque normalmente nós vivemos numa sociedade que fala em dívida histórica, fala em a dívida da sociedade dos brancos contra os negros ou coisas afins, e normalmente são pessoas que não estão dispostas a trabalhar para isso. É engraçado, uma vez eu ouvi um debate numa universidade, determinada universidade, e o jovem falando sobre como que havia injustiça nas universidades, quando a maioria das pessoas que estavam ali era brancas, tal, aquela coisa toda. E eu não quero entrar na natureza do debate, irmão, eu só quero mostrar para você como é sem fundamento. Aí então o palestrante falou assim: você acha então que há uma dívida histórica? Falou sim. Ele falou: olha, você é branco e rico, ceda seu lugar para uma pessoa estudar, aí eu acredito em você. Acabou o assunto. O que eu quero é fazer justiça com o que os outros têm. Eu quero pagar uma conta com o dinheiro dos outros, eu quero inventar uma dívida e pagá-la com o dinheiro dos outros. Eu mesmo, veja, a juventude que não trabalha, que passa 15 anos dentro de uma universidade, que não tem compromisso, que vive de departamento de educação, ou melhor, daqueles grupos de educação estudantis dentro da universidade, e não tem compromisso, não trabalha, não tem nada para fazer, são esses que propagam que nós devemos dar e dividir. Então, a primeira coisa que vai acontecer e mudar a mente dessas pessoas, se elas começarem a trabalhar, elas vão melhorar muito. Se elas começarem a trabalhar, vai melhorar muito a cabeça delas. Biblicamente, não é? Quando eu digo o que é que eu tenho que pertence ao Senhor, quanto do meu dinheiro pertence ao Senhor, não é? A Bíblia é clara, irmãos, não é, que a Bíblia descreve que nós devemos, a Bíblia fala lá, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, verso 6, né? Deus escolhe os fracos, né? Ele escolhe os que não são. A Bíblia, Paulo vai dizer aos Coríntios isso também com muita clareza. No caso da parábola do rico e de Lázaro, você vai encontrar também o mesmo princípio, né? O rico como sendo descrito aquele que vai para o inferno, e Lázaro é aquele que foi para o céu, né? Você vai perceber claramente que o Senhor, Ele vai humilhar aqueles que se acham alguma coisa, ou que por terem alguma coisa governam a sua própria vida e vivem como eles imaginam que deve viver. Há um senso de realização quando eu trabalho duro e trabalho com habilidade e tenho meu dinheiro. Há um senso de realização. Então eu adquiri isso com o meu trabalho, isso não tem problema nenhum. E muitos que são prósperos nessa vida, irmãos, são tentados a ter o crédito todo pelo sucesso deles mesmos, acreditar que todo o crédito que eles têm, todo o crédito pertence a eles mesmos. Eles têm o que têm porque eles são bons. E a soberba torna-se a grande ruína deles. Deveriam, mais uma vez, prestar atenção nisso, na parábola do rico e do Lázaro, no que Deus fez com Nabucodonosor, na humilhação em Daniel capítulo 4. E o povo de Deus foi dito o seguinte a eles: lembre-se
Lembre-se do Senhor teu Deus. Quando entrares na terra e adquirires riqueza, não diga que foi o meu próprio braço que me concedeu isso, mas o Senhor que me deu forças para trabalhar. A consciência, irmãos, de que o meu trabalho, o meu esforço, ele é a bondade de Deus sobre mim, não me permite imaginar que aquilo que eu tenho todo o crédito por isso. E por isso então, eu preciso dar crédito, a Deus por aquilo que nós possuímos. Aqueles que produzem prosperidade financeira deveriam reconhecer que Deus deu a eles capacidade e talentos para eles produzirem o seu sucesso. E Deus também é bondoso, irmãos, concedendo-lhes vida e saúde, porque muitos têm talento, mas não têm saúde. Sem isso, eles não poderiam trabalhar. Outra coisa, Deus os colocou nesse mundo, e esse mundo tem um tremendo potencial para frutificar. Deus ordenou o mundo frutificasse antes do homem entrar. Ele disse, colocou a semente e disse, frutifiquem. Então Deus já criou o homem e colocou numa terra que tem a capacidade de produzir. A capacidade de produzir. Ele mostrou, irmãos, a sua bondade, permitindo-os que eles vivessem numa situação, literalmente, de estabilidade, uma situação de economia equilibrada, porque quantas pessoas perderam tudo em economias drásticas, porque nós estamos vivendo em países aqui vizinhos. A Argentina hoje, 40% da população está na margem de pobreza. A Venezuela, você sabe que os primeiros a fugirem do país são os ricos. Hoje no Chile, o que mais se procura no Chile hoje são passaportes, porque os ricos estão indo embora. E quem sofre são mais os pobres que sofrem. Quando nós vivemos numa sociedade equilibrada, onde você pode trabalhar e viver como fruto do seu trabalho, você pode produzir, isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. É o que a Escritura nos ensina, é você poder ir ao trabalho e voltar, pegar o seu recurso e usá-lo com sabedoria na sua casa, na sua vida. Isso é liberdade que nós temos dado por Deus. E a Escritura muitas vezes nos alerta, irmãos, que o sucesso financeiro pode nos tentar a soberba. Provérbios 30, verso 9. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Provérbios 30, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: para não suceder que, estando eu farto, te negue. Para não suceder que, estando eu farto, te negue. E diga, quem é o Senhor? Como muitas vezes a prosperidade nos leva à impiedade soberba, arrogante, porque eles imaginam que tudo que eles adquiriram nessa vida foi por sua própria força. E você sabe que quando você quando você imagina isso ou pratica isso, você cai no mesmo pecado de Nabucodonosor, irmãos, que arrogantemente diz: não é a Babilônia a grande, que eu mesmo construí a minha residência pelo meu poder e pela glória da minha majestade? Está lá Daniel 4:30. Não é a Babilônia? Não fui eu que construí? Vocês vão lembrar que nesse mesmo capítulo, nessa mesma sessão, mesma estrutura, pouco depois, a Escritura vai descrever Nabucodonosor
como um boi, um animal quadrúpede comendo capim, porque assim são os soberbos. Assim são os soberbos. Eles acreditam que eles têm crédito. Eu preciso dar crédito a Deus pelo que eu tenho. Esse é o ponto central, irmãos. Eu preciso dar crédito a Deus pelo que eu tenho. Em última instância, Deus é dono de todas as coisas. Tudo o que nós temos vem de Deus. Tudo pertence a Ele. Nós não somos autônomos, irmãos. O Salmo 24:1 diz: a terra é do Senhor, e tudo o que ela contém, o mundo e os que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor. Ele declara o seu domínio e o seu governo, e declara que tudo lhe pertence. É interessante que no Salmo 50, no versículo 10, quando ele está dizendo: acaso se eu tenho fome, vocês vão me dar de comer? Vocês têm alguma condição de manter minha necessidade? Aí ele diz: tudo é meu. Veja o verso 10 do capítulo 50 do Salmo. Salmo 50 diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Pois são meus todos os animais do bosque. O Senhor está dizendo porque eles iam oferecer sacrifícios a Deus, como se o Senhor precisasse daquilo. Diz: tudo é meu. Vocês vão trazer a mim, mas isso é meu. Isso me pertence. Nós somos dispenseiros, irmãos. Nós administramos aquilo que Deus nos deu por um tempo, porque quando nós morremos, nada disso nós levamos. Nós administramos para o bem da nossa vida, da família, da igreja, do reino de Deus. Nós deixamos herança para os nossos filhos, mas isso nós não levamos, porque não é nosso. Nós somos dispenseiros da nossa possessão e da nossa riqueza, e nós vamos aplicar aquilo que Deus nos deu de modo que agrade ao dono, porque Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Somente o dono requer alguma coisa. Quando o dono diz que é necessário trazer as ofertas, por que nós trazemos, irmãos? Se não for o reconhecimento de que tudo é dele, de que tudo lhe pertence. A razão pela qual nós trazemos é porque nós reconhecemos que tudo é dele. Levítico 25, verso 23, por favor, abra sua Bíblia comigo. Levítico 25, verso 23, diz assim a palavra de Deus. Levítico 25, 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É interessante que no mesmo texto, no Salmo, o salmista chega a dizer assim: nós somos tão arrogantes que nós compramos uma terra e colocamos no nosso nome. Veja, ele não é contra a propriedade privada aqui. O Senhor está dizendo, irmãos, é que nós pensamos que nós somos o dono. Isso não é a ordem para a invasão, não é a ordem para movimento sem terra. Não, isso é pecado, isso. Mas o que possui é como se nada tivesse. O que tem é como se nada. Aquele que compra é como se nada comprasse. Porque tudo é de Deus.
Tudo é de Deus. Nós somos ainda dispenseiros que vão responder ao nosso Mestre. Nós vamos prestar contas ao nosso Mestre. Isso é tão claro que, se Ele não fosse o dono, Ele não só tinha poder para requerer, como nós vamos prestar contas a Ele do que fizemos. É o que a Bíblia diz. A ideia de que Deus possui todas as coisas e é dono de todas as coisas tem implicações radicais, como nós vimos aqui. Por exemplo, muitos cristãos pensam que o dízimo, irmãos, que se 10% é o que pertence a Deus, então nós estamos livres para gastar os 90% como queremos. Vamos usar o dinheiro como queremos. O padrão bíblico é que nós devemos utilizar 100% do que nós temos, de modo que glorifique a Deus. Não, eu dei o dízimo, então eu faço o que eu quiser. Irmãos, normalmente, quem vive como quer não consegue dar dízimo, porque gasta mais do que pode, porque não usa de modo a glorificar a Deus, porque vive uma vida desequilibrada financeiramente. Isso é normal, isso é... Existem coisas que são indícios claros, veja, na nossa própria vida. Não precisa, não olhe para ninguém, não pense em ninguém, pense em você mesmo. E veja, todas as vezes que nós não conseguimos contribuir na casa do Senhor, se não for porque eu entendo que o dinheiro é meu, eu faço o que quer, não devo devolver, aí é um pecado gravíssimo, ou é porque eu não organizo a minha vida financeira, a minha vida é uma bagunça. Você quer revelar como a sua vida não está bem? É a dificuldade que você tem de contribuir. A sua vida está desorganizada financeiramente. Literalmente é isso que a Escritura fala, irmãos. Nós devemos entender dessa forma. O alto padrão, o altíssimo padrão da gerência daquilo que pertence a Deus, irmãos, significa que nós temos mais responsabilidade do que liberdade. O princípio de que aquilo que temos vem do Senhor mostra que nós temos mais responsabilidades do que liberdade. Seria muito fácil viver debaixo de uma fórmula matemática. Assim nós podemos dizer que nós temos confiança na maneira como nós administramos o nosso dinheiro, e isso agrada ao Senhor, né? É tão certo quanto... veja, se eu consigo dar os 10%, então a minha vida está... eu sou fiel ao Senhor, e eu vivo para a glória de Deus. Mas veja, irmãos, como você gasta o seu dinheiro. É por isso que a frugalidade, ela não é uma marca do pobre crente, é do rico crente também. E a frugalidade é uma marca do crente. Veja, não há avareza, não usufruir do que você tem, mas a frugalidade é você não viver de maneira desordenada, ou mais do que aquilo que é necessário para você viver. Isso leva você a viver uma vida de pecado. Eu devo pensar, irmãos, que tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu adquiro, eu devo pensar à luz do domínio e da soberania do Senhor, e de que isso pertence ao Senhor. Tudo que eu compro, tudo que eu possuo, pense sempre na perspectiva daquele que é dono da minha vida, daquele que é o Senhor da minha vida. Nós devemos viver com atenção entre usar os nossos recursos para o trabalho do Senhor, ajudar o pobre versus nossa liberdade
para usufruir das bênçãos materiais que Deus nos dá. Essa é a tensão que nós vivemos. Essa é uma boa tensão. Mas não apenas isso, e a nossa responsabilidade, irmãos, de prover para o futuro, de ter uma economia, de ter uma poupança, pensando num momento difícil lá na frente. E muitas pessoas vão ter esse princípio e vão usar o seu recurso de modo diferente, não tem problema. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, sem temer o julgamento daqueles, irmãos, que não são os que nos dão aquilo que Deus nos tem dado por meio do trabalho. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Só que a minha liberdade, ela é menor nesse caso do que a minha responsabilidade. Você parou para pensar, qual é a diferença de Deus para o Estado nesse sentido? Você já viram uma frase de um dos candidatos à presidência da República dizendo: a classe média, ela ostenta muito, 2 televisões em casa, isso, aquilo, outro. Vocês já ouviram falar nisso, né? Eles precisam ter um limite, ele disse. Isso o socialismo vai fazer. Eles vão tentar colocar um peso sobre nós. Que peso? O peso de dizer para mim o quanto eu posso ter, o que eu posso ter, o que eu posso adquirir, o que eu posso comprar. O Senhor vai dizer isso para mim com liberdade. Não é o Estado me oprimindo, é Ele mudando o meu coração, dizendo assim: eu vou viver com o que eu tenho, eu vou socorrer o necessitado. Não é o governo me dizendo isso, é Deus operando no meu coração, me ensinando a viver com aquilo que eu tenho como fruto do meu trabalho. Essa é a grande diferença. É por isso que eles confundem o que acontece em Atos com socialismo. Lá eles dividiam tudo o que tinha. Era Deus, era o Espírito de Deus, não era o Estado que mandava. Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Pedro, quando eles chegaram e mentiram diante de Deus, dizendo: ora, nós vendemos a nossa terra e estamos dando tudo para o Senhor. Mas eles tinham mentido, eles estavam mentindo, eles retiveram um valor. Aí Pedro disse: não era teu, tu podia ter usado todo. Mas o problema foi que você mentiu. Você disse diante de Deus que faria de um jeito e fez do outro. Só aquele que tem autoridade sobre o que eu tenho pode fazer isso. E não é o Estado, é Deus. Não é o Estado, é Deus, literalmente. Provérbios capítulo 29, verso 25, por favor, abra sua Bíblia comigo, irmãos. Provérbios 29, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O que confia no Senhor está seguro. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, sem temer o julgamento, irmãos. Sem temer o julgamento. Mas se nós precisamos saber, veja bem, o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma cilada. Nós não fazemos nada com base em temor de homens. Nós confiamos no Senhor. Ele é o Senhor do que temos. Nós reconhecemos também, irmãos, a liberdade dos outros para usufruir mais do que nós podemos adquirir, sem julgá-los. Eu posso usufruir do que Deus me deu,
independente das pessoas que não podem usufruir porque não têm a condição que Deus me deu. Eu devo usar isso e confiar no Senhor, não temer homens. Eu devo usar isso como Deus me ordenou. Entretanto, eu devo também reconhecer a liberdade dos outros para usufruir mais do que nós podemos ganhar. Não é assim? A gente olha para as pessoas que têm mais dinheiro, diz assim: eu não tenho esse recurso, então eu começo a julgá-lo com o meu padrão. Não devo fazer isso. Isso é liberdade de cada um. O Senhor deu essa liberdade a cada um, e nós devemos respeitar isso, irmãos. Não fale do seu irmão, porque aquele que fala do seu irmão fala contra a lei e julga a lei. Mas se você julga a lei, você não é praticante, você é juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e destruir. Mas tu, quem és que julgas o teu próximo? Tiago 4, verso 11 e 12. Eu não posso criar uma lei que Deus não criou. Eu não posso, porque se você cria uma lei, você é legislador. Só Deus é legislador. Então cuidado, para não julgarmos uns aos outros com base no que eu tenho. Se o Senhor deu a melhor condição ao meu irmão, eu devo me alegrar em vê-lo usufruindo das bênçãos que Deus lhe deu. Isso em qualquer nível de situação. Qualquer nível de situação. Resumindo, irmãos, porque o nosso segundo tópico seria quanto eu deveria dar. Eu vou deixar isso para o próximo domingo, porque eu vou começar, não vou conseguir concluir, e faltam 15 minutos para o meio-dia, mas eu vou resumir aqui o que a gente viu até agora. A ideia que Deus tem domínio apenas sobre 10% do meu salário não é bíblica. A ideia de que Deus tem apenas domínio sobre 10% do meu salário não é bíblico, apenas isso. Ele tem domínio sobre tudo. Tudo o que nós temos vem de Deus. Nós devemos usar o nosso salário, nossos recursos para a glória de Deus. Isso não significa dizer que nós somos obrigados a dar tudo ao pobre ou julgar os outros que não dão. Pelo contrário, quando devemos buscar a sabedoria de Deus, quando nós usufruímos dos nossos recursos, né? Enquanto nós somos generosos para socorrer as necessidades espirituais e físicas dos outros. Esse equilíbrio de usufruir do que Deus me deu e socorrer ao pobre e ao necessitado. Esse é o caminho que o Senhor nos deu para seguir, meus irmãos. Como é difícil, não é? Como é difícil pensar em tudo isso. Tudo pertence ao Senhor. Tudo bem, se você usar seu dinheiro como você quer. Mas lembre-se, não é seu. E você vai aprender isso. Se não aprendeu hoje, você vai aprender isso quando se encontrar com o Senhor na glória. Você vai ter que prestar contas de como você usou tudo aquilo que Ele te deu. Trabalhe duro, trabalhe com inteligência, mas trabalhe dependendo do Senhor, porque é dele a força, a vida, a capacidade, a condição de plantar e de colher. Deixa eu encerrar dizendo isso, irmãos, nesse momento. Você já parou para pensar como parece contraditório
nós ouvirmos: trabalhe. Você lá em Gênesis 3, você vai comer o fruto do teu suor. Quer dizer, é o teu trabalho, é a tua dedicação. E chega, o Senhor me ensina a orar e diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu peço a Deus o pão. O que está acontecendo aqui? Primeiro, irmãos, é muita arrogância dizer assim: o que eu tenho na mesa é fruto do meu trabalho, eu não tenho por que agradecer a Deus. O que isso significa, em última instância? Significa que ele não conhece nem a criação, nem o Criador, que fez o mundo para produzir. Ele criou a terra, ele lançou a semente, ele fez subir o orvalho, ou desceu o orvalho, para que a terra produzisse. E quando você pega o fruto, a comida à mesa, a fruta, o alimento, quando você pega e está ali pronto num prato para você comer, e você acha que isso é o resultado do seu trabalho, você esqueceu do Criador, do Deus que manda a chuva, do Deus que faz cair a chuva, viu o sol, o Deus que estabeleceu tudo sobre a terra para esse fim. É muita arrogância do nosso coração. Mas o crente, quando ora dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o que é que nós estamos dizendo, irmão? Duas coisas básicas. Primeiro, que nós reconhecemos que pedir a Deus o pão é também adquiri-lo conforme Ele quer. Lembre-se: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão que está sobre a mesa, ele reflete a glória e a santidade de Deus, a manifestação do reino de Deus, isto é, eu adquiri com as regras do reino, com os valores do reino, e foi segundo a vontade dEle. Eu trabalhei duro, eu trabalhei com inteligência, porque Ele me mandou fazer. E o que eu tenho sobre a mesa é o que glorifica a Deus. Logo, eu não quero nada sobre a minha mesa se o meu pão não é fruto daquilo que glorifica a Deus, que representa a ética do reino de Deus. Se for fruto de roubo, de maldade, de destruição, eu não quero esse pão sobre minha mesa. Mas também significa: nós tínhamos tudo no Éden, fruta, árvore em abundância. Nós pecamos contra o Senhor e perdemos o direito a tudo isso. Somente no segundo Adão, em Cristo Jesus, nós temos acesso a tudo isso de novo. É por isso que nós dizemos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós não temos direito se não for em Cristo. Nós não temos direito se não for em Cristo. Tudo pertence a Ele, e é por isso que nós oramos: concede-nos o pão de cada dia. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, sermos instruídos no modo como devemos usar nossos recursos, reconhecendo o Teu domínio, Tua soberania, Teu governo sobre tudo e todos. Que a graça do Senhor nos ensine na prática a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.